Então vamos lá, que faltam só mais 2 partes e a gente encerra. Depois a gente vai para a parte dos grupos, textos e seminários, certo? Essas próximas 2 partes são as mais importantes para que vocês possam compreender os textos dos seminários. Essas 2 partes, a primeira parte é sobre os fundamentos do direito. A segunda parte é sobre os métodos tradicionais de interpretação. Então essas 2 partes são as mais importantes para que vocês possam entender os textos que nós vamos utilizar para os seminários, certo? Então, essas 2 partes, é claro que para que vocês possam entender essas 2 partes, o que foi dito antes, na parte da manhã e na parte da tarde, são também importantes. É também importante o que foi dito antes. Mas essas 2 partes são as mais importantes. Então vamos a elas. Fundamentos do direito. O que é um fundamento? Isso. A base, a fundação. Isso. A base, de novo. Fundamento vem de fundo. De profundo. Geralmente, quando se fala vá fundo nas coisas, você está em busca desse fundamento. Isso mesmo. Geralmente se usa como metáfora uma construção. São os alicerces, o baldrame, a fundação, a base. Se você quer construir um prédio de 50 andares, a base tem que ser muito sólida, muito forte. Então, é justamente isso. Quando eu dou aula sobre o fundamento, eu costumo usar aquela música do Raul Seixas, que fala, eu sou o início, o meio e o fim. Pois o fundamento é justamente isso. E vai ficar bem claro a partir do que nós vamos ver agora. Mas antes, um outro exemplo. Fundamento vem de fundamentação, de fundamentar, de ir fundo, de fundação. Não é por acaso que, geralmente, quando se funda uma cidade, o que se constrói nessa cidade? Vocês lembram? Quando se funda uma cidade, o que se constrói nessa cidade? Tem um nome específico. A Pedra Fundamental. Para quem gosta de Harry Potter também, o primeiro livro da série é da Pedra Fundamental. Né? O Santo Graal, não é isso que todo concurseiro busca? O Santo Graal, o milagre da aprovação. O milagre do caminho mais simples, fácil, rápido e fácil à aprovação. Ou também chamado de marco zero da cidade. A pedra fundamental é colocada no marco zero, lá onde é a origem. Por isso que fundamento lembra também a fonte, a origem, o princípio. Não é por acaso que falam tanto em princípios atualmente, né? Porque são os fundamentos do sistema jurídico. Então vejam como eu fui dando vários sinônimos que remetem a essa ideia de fundamento. Para os cristãos, quem que é o fundamento de tudo? É Deus, isso mesmo, isso fica mais claro quando eu dou esse exemplo. Deus é o fundamento de tudo, é a base, o alicerce, a origem, o nascer, a nascente de tudo, a base, o fundamento, aquilo que é fundamental em toda a vida do crente, daquele que crê. Então vamos lá, uma definição muito simples do que seja fundamento é a seguinte: aquilo do qual tudo nasce, ou seja, como eu já disse antes, a origem, o princípio, a fonte do qual tudo nasce, aquilo do qual tudo vem, a origem de tudo. Fundamento é, portanto, o princípio, a origem, a fonte, a nascente de tudo. Aquilo para o qual tudo retorna. Ou seja, o fundamento é a origem da vida e, no final, na morte, nós voltamos para o fundamento. Por isso que o exemplo de Deus é tão claro, porque ele está no nosso início e no nosso final. Ele que vai nos julgar. Não é essa metáfora jurídica, o dia do grande julgamento, o julgamento final, onde, de acordo com o Auto da Compadecida, é uma metáfora de um processo também, onde nós vamos ser condenados ou absolvidos de todos os nossos pecados e crimes durante a nossa vida. E também, aquilo que sustenta tudo em sua existência. Eu não sei se vocês lembram daquela parábola cristã que tem como título Pegadas no Caminho. Não sei se vocês lembram dessa parábola. Quem não conhece, pesquise, ela é muito bonita. Então, por que eu estou falando dessa parábola? Vocês já vão entender. É porque o fundamento é aquilo que está na nossa origem, aquilo do qual tudo nasce, aquilo para o qual tudo retorna no final, e também no meio do percurso entre o ponto final e o ponto inicial, o fundamento também está presente, sustentando, mantendo a nossa existência enquanto existência. Mais uma vez, Deus é o exemplo mais claro, porque ele nos criou, ele vai nos julgar no final, e é ele que nos mantém na existência, é ele que nos mantém vivos. Se a gente fosse pensar no caso do direito, né, dizem por aí, dizem nos livros de direito constitucional, que o fundamento não é desse jeito que Kelsen chama sua norma também, a norma fundamental. Não é dessa forma que nós nos referimos à Constituição como norma fundamental, o fundamento de validade de tudo. Então vejam, não é por acaso que os livros de direito constitucional colocam a dignidade humana como fundamento de todo o sistema jurídico. O que significa isso? Ser o fundamento de tudo. Significa que está na origem do direito, deve estar no final do direito e deve sustentar o direito em toda a sua existência. Então vejam que o fundamento é justamente isso. A origem, o final e o percurso. A origem, o final e a jornada. O fundamento nos acompanha em tudo isso. Não é por acaso que toda conquista nossa, todo êxito, todo sucesso nosso, a gente pensa em quem? A gente pensa na nossa família, porque é justamente a
a família, não é por acaso que está na nossa Constituição de novo, que a família é o fundamento da sociedade, é a base da sociedade, porque é a família que está na nossa origem, na nossa certidão de nascimento, é a família que estará na nossa certidão de óbito, e é ela que nos sustenta durante todo o nosso percurso existencial. Portanto, e concluindo, o fundamento é o início, o meio e o fim de tudo. O início, o fim e o meio de tudo. É porque eu acho que fica mais didático você falar início, fim e o percurso, né? Porque o que é uma reta? É a linha que liga dois pontos, né? Então, para que você entenda uma reta, você tem que saber o início e o fim dela. Da mesma forma, para que você entenda a vida de um ser humano, né? Você tem que saber de onde ele vai, para onde ele vai e como ele viveu a sua vida. É por isso que dizem que para você falar que se você é feliz ou não, você não tem que ver a sua vida pontualmente, mas sim ela toda, ela total. Então, somente no final da sua vida que você vai saber se você foi feliz ou não, e não nela parcialmente. Da mesma forma que a gente pode ter a nossa salvação no último segundo, como aconteceu com aquele ladrão, a gente pode ter uma vida feliz, sim, apenas no último momento da nossa vida. A mesma coisa, o processo, né? Não é dessa forma que a gente define lá em TGP o processo. O processo jurídico tem como ponto de partida a petição inicial e como ponto de finalização, pelo menos de uma das suas fases, a sentença. E o que acontecer entre um ponto e outro é o processo, feito de sujeitos processuais e de atos processuais. Não é isso que falam lá? Então vejam, mas qual é o fundamento do processo? Aí há uma séria discussão, né? Então vamos lá. Quais seriam os fundamentos do direito? Essa é a pergunta que a gente vai responder agora. E por que isso é importante? Porque geralmente quem trata do fundamento é a metafísica. E nos textos do Lênio Streck, que a gente utilizará nas próximas aulas, ele vai se referir bastante a esses fundamentos metafísicos do direito. Então vamos lá, quais são os fundamentos do direito? São 4 fundamentos. E com isso, a gente divide didaticamente a explicação desses fundamentos com base na divisão das etapas e dos períodos da nossa história. Antiguidade, medievo, modernidade e tempo contemporâneo, que uns chamam de contemporaneidade, outros chamam de pós-modernidade. Então são esses 4 critérios que nós vamos utilizar para explicar a história do direito em sua transformação e, consequentemente, os fundamentos do direito. Então, vamos lá. O fundamento antigo na Grécia é a natureza, que tem um sentido cosmológico. Cosmológico é a ordem da natureza. Por isso que o direito natural é chamado cosmológico lá na Grécia. E a polis, a cidade, e o direito na polis deveria corresponder a essa ordem cosmológica. O direito na polis, para ser justo, ele tinha que corresponder a essa ordem natural cosmológica. Isso fica muito claro, esse direito natural cosmológico grego fica muito claro naquele texto, O Julgamento de Sócrates. E eu aconselho a todos que leiam, porque lá fica muito nítido essa correspondência entre a vida humana na polis com a vida natural dos deuses e dos seres humanos. Então, por que esse fundamento cosmológico é importante? Porque é ele que deu origem ao direito natural e à filosofia do direito. Todo o debate filosófico sobre a justiça começou na Grécia Antiga. Não é por acaso que, constantemente, em manuais de ciência política, filosofia, direito constitucional, vocês se deparem com citações de Platão, Sócrates, Aristóteles, porque eles são o fundamento, vejam, fundamento da cultura ocidental e, consequentemente, nossa também. Mesmo que a gente tenha se tornado ocidental com base no colonialismo de Portugal. Então, é nesse momento da Grécia, com o fundamento da natureza, que nasce o direito natural e a filosofia do direito. O próximo fundamento também está na antiguidade, mas agora corresponde a Roma, não mais à Grécia. O próprio mito de Hermes se transformou no mito de Júpiter em Roma. Da mesma forma, toda a cultura do direito natural cosmológico grego se transformou. Já não é mais a natureza cosmológica, mas sim a natureza cosmopolita do Império de Roma, o que predomina. Com certeza vocês devem ter visto vários filmes sobre Roma e de toda a cultura romana. Certamente vocês tiveram na sua formação a disciplina de direito romano. Então, é lá, pela primeira vez, no Ocidente, que nasce não a filosofia do direito grega, mas sim a ciência do direito. Certamente vocês já ouviram falar no Código de Justiniano, né? E nas várias partes do Código que serviram até hoje como exemplo para a nossa organização do direito civil em pessoas, fatos e bens. Não é isso que está lá no nosso código? Então vejam que o direito natural ele já não é mais cosmológico, mas cosmopolita, e a filosofia do direito se transforma em ciência do direito. O romano ele já não está mais preocupado em perguntar sobre se o direito é justo ou não. O romano ele está preocupado em aplicar o direito e a lei em um processo. É no direito romano também que começa as acciones, as ações processuais na tradição do direito. E claro, né, o grego não era tão violento quanto Roma. Roma é um império. Então, Roma é fundamentada na guerra de conquista, na guerra de... mesmo que você mantenha os povos vivos e a sua cultura, Roma era
Roma só permaneceu viva enquanto império porque Roma se expandiu com base em guerras de conquista e com base na imposição do direito romano aos povos que eram conquistados. É claro, não sei se vocês lembram, que Roma deixava o povo conquistado escolher se ele seria julgado pelo direito daquele próprio povo ou pelo direito romano. Era o direito das gentes, direito jus gentium e o jus civile. O jus civile era para cidadãos romanos e o jus gentium era para os povos conquistados.